Bem-vindos todos a essa conversa ao redor do José Mergulha para Sempre na Piscina Azul, lançamento de julho da editora Garupa. Nós não pudemos nos encontrar pessoalmente por causa da quarentena, da pandemia de coronavírus, mas o que gerou uma coisa muito boa, que é esse encontro improvável de pessoas de lugares diferentes, né? De diversos estados. O Marcelo está lá no sul, Paraná, de Fortaleza, o Irá, de BH, o Gustavo, e de Amber aqui do Rio, perto de mim. Mas essa conversa, além de nós aqui, a Isabela Pucu, que daqui a pouco vai entrar, que é pesquisadora, curadora e editora independente. Participam também o Gustavo Silveira Ribeiro, que é professor de literatura do FMG, o Irá dos Reis, poeta, compositor, roteirista, ator e cineasta esporádico, e Diambi, que é artista visual, cineasta e elaboradora de coreografias. Bem-vindos todos. Gostaria de começar com a palavra com o Gustavo. Bem, para mim foi uma alegria ler o José Mergulha para Sempre na Piscina Azul. É um livro que eu já esperava, porque, enfim, tinha notícia pelo Marcelo e por outras pessoas, até pela Garupa mesmo, de que estava em preparação há um tempo. Eu já sou leitor da poesia do Marcelo e, por razões profissionais, sou leitor também da produção brasileira contemporânea, ou de parte da produção brasileira contemporânea. E estava curioso para ter em mãos o livro, então foi uma alegria receber o convite, porque acelera um pouco uma leitura que eu já faria de qualquer modo. Eu gostei bastante do livro e me colocou para pensar algumas questões, tanto em relação à poética, o que nós podemos chamar aqui de poética do Marcelo, né, o trabalho que ele vem desenvolvendo, esse é o quarto livro, então há aqui um acúmulo suficiente que permite fazer leituras comparativas, mas também em relação a um certo sintoma geral da produção brasileira, ou, de novo, de parte dela, do nosso tempo, do presente imediato, dos últimos anos. O livro é, ao mesmo tempo, portanto, um desdobramento, acho eu, um desdobramento de questões que são latentes e persistentes na obra do Marcelo, mas é um livro também que se encaixa em alguma medida, e também estranha, não é só acoplagem, mas é também desconforto em relação a tendências contemporâneas da poesia que se faz hoje. Um elemento que aqui na nossa conversa inicial de bastidor surgiu e que de fato me chamou a atenção é o contraste, só para entrar com uma imagem, esse é um livro de imagens muito fortes, talvez a característica da poesia do Marcelo que mais me chama a atenção é a sua capacidade de pensar por imagens e de elaborar imagens de alta voltagem afetiva, lírica e de choque também, muitas vezes, mas para abrir com uma imagem, o contraste entre água e fogo no livro, desde a capa e costurando todo o trajeto da publicação, se irmana a uma questão latente que está disseminada, por assim dizer, em meio a esse contraste entre água e fogo. A questão é a culpa. Desde a epígrafe, desde o título e a epígrafe, se fala de morte, de desejo de morte, ou no mínimo de violência, de desaparição, no caso do título, mergulhar para sempre, ainda que a imagem seja sugestivamente lírica, essa é uma imagem de desaparição, como depois seremos informados, é uma imagem de morte também, é uma notícia de morte, mas mesmo que não soubéssemos da extração de onde vem o título, há uma sugestão mínima de desaparição pela água. Assim como o primeiro texto com o qual nos deparamos no livro é uma epígrafe do Drummond, colhido do poema Flor à Náusea, um poema do livro mais engajado do Drummond, da Rosa do Povo, no qual se lê pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Quase poderíamos completar, perverter o Drummond e dizer colocar fogo em tudo,
principalmente em mim. Esse desvio em relação ao Drummond, que eu proponho aqui muito ousadamente, me parece ser uma das tônicas do livro do Marcelo Reis. Colocar fogo principalmente em mim denota um desejo ao mesmo tempo de expiação individual, mas que é também um desejo de expiação de geração, de época e, claro, de classe, de lugar de fala, para usar aqui um termo não de todo apropriado, mas muito sintomático da nossa época. Me parece ser esse um livro em que um poeta, um intelectual, um professor, um militante, mas também um amante, um homem da rua, um homem de emoções afloradas, se expõe numa época de conflitos, de caos, uma época de fogos, de incêndios, de conturbações, nas quais a metáfora do fogo vai ser, ao mesmo tempo, purificação renovadora, mas também destruição absoluta. A ambiguidade de significados do termo nunca se resolve completamente, mas esse livro se abre com uma epígrafe no qual o fogo parece se direcionar primeiro e principalmente para o sujeito da escrita. Numa primeira acepção, em torno da culpa, pela sua posição de classe, pela sua posição geracional, ou pela posição que a sua geração ocupa no jogo da luta de classes, dos movimentos sociais e dos diversos discursos que hoje percorrem o nosso tempo, um tempo completamente conturbado. E esse elemento, o fogo, se choca muitas vezes com a preeminência da água, que aqui não resolve, não se trata, portanto, de uma dialética qualquer entre fogo e água, uma alternância entre polos, ou ainda uma anulação recíproca, em que quando dos excessos do fogo, quando dos excessos da água, o contato com o seu contrário, com o seu elemento contrário, resolveria. Não, estamos instalados, creio eu, essa foi a minha impressão inicial, num campo de tensão irresolvível, ou numa dialética sem desenlace, entre água e fogo, entre culpa e desejo, entre expiação coletiva, individual e vontade de transformação, vontade de engajamento num processo revolucionário. Entre essas várias instâncias não há solução possível, não há saída ou desenlace que os poemas deixem ver numa narrativa qualquer, num fio narrativo qualquer. Os poemas se concentram em tensão. Os poemas se elaboram em tensão. E os melhores poemas do livro, acho eu, conseguem costurar essa tensão levando a um ponto máximo, seja no plano da linguagem e da forma, seja no plano das questões históricas que atravessa, porque é também um livro que procura interpelar o seu tempo, nomeando-o, se endereçando a ele o tempo todo. Eu acho que no livro do Marcelo são muitos fogos. O fogo ele vai se desdobrando em muitos, e inclusive tem esse fogo que para mim está nessa instância mais macropolítica, né? Esse fogo mesmo, pôr fogo nas coisas, mas também quando tem o fogo enquanto potência individual, né? Que é esse, não só o pôr fogo em si mesmo, mas a gente em brasa, né? A gente embrasado. Né? Eu acho que o eu lírico, muitas vezes, é um eu lírico embrasado, que está subindo e descendo morro, entendeu? Que está andando pela rua bêbado, enfim, e acho que essas diversas potências, essas diversas potencialidades do fogo, o fogo que é mais político, o fogo que é mais místico, o fogo que, enfim, que tem uma instância mais subjetiva, acho que atravessa o livro todo. E, enfim, queria que Djambi falasse um pouquinho do fogo no trabalho dela também. Sim. Olá, boa tarde a todas, saúdo vocês, Juliana, Marcelo, Irai, Gustavo e a Isabela. Bem, eu tenho trabalhado com fogo, né? Acho que o fogo é uma presença na vida de todas nós, em algumas mais do que em outras, né? Eu, enfim, sempre morei no subúrbio, então eu sempre morei perto principalmente das pessoas queimando cabos e tudo, e também escutando as histórias de fogo de meu pai, né? Dos lugares de convivência por onde ele se moveu. O fogo é um elemento presente nos meus trabalhos.
E agora também nessa coreografia que a gente organizou na Praça Tiradentes, junto de 14, 15 comparsas. E a gente se agrupou e fez esse desenho, né? E aí eu fiquei muito contente com essa repercussão do fogo, né? Eu fico pensando que existe realmente muitos usos do fogo, desde o fogo que é queimado no cabo, né? O pessoal que queima cabo para pegar o cobre e vender, até o pessoal que queima monumentos, que são incendiários, né? E que de algum jeito fazem isso como um jeito de restituição. Existe um fogo que pode ser um fogo de limpeza, né? Que é o fogo de retomar um espaço que era meu. Então, às vezes, eu preciso usar o fogo como limpeza. Existe o fogo dos fascistas, né? Se a gente vai ver o movimento da Sarah Winter aí, recente, que foi presa, tudo, eles também levantam fogo, né? Existe o fogo que é jogado contra os quilombos, o fogo da Ku Klux Klan, né? Existe o fogo dessa restituição, né? Existe o fogo de Exu, que abre todos os caminhos, que é mensageiro também, né? É o fogo da mensagem. Existe o fogo no ferro, existe o fogo da polícia. Bem, eu fiquei pensando muito sobre esse fogo. Talvez eu começaria pelo fim, o livro, porque eu acho que existe essa lógica do fogo, que nem o Gustavo falou, né, que tem a ver com uma reinvenção, um recomeço, né? E aí eu tenho essa impressão também, como está escrito ali no final, pelo Eduardo Coelho, né, de que o suicídio está no início e no final do livro. Mas tem essa menção, um poema muito bonito, em homenagem ao Victor Ehringer, em que eu sinto que existe assim um pouco essa energia, né, que o Gustavo falou, um pouco mal do século, né, um pouco pessimista, o que não é um problema, mas nesse sentido eu penso como um livro que começa e que termina com suicídio, ele tem a ver com essa lógica do fogo, de alguma coisa que se inicia no momento em que acaba, né? Ou seja, de alguma coisa que também está para começar. Então, eu acho que convido as leitoras até a poder ler o livro do fim para o começo e é isso, né? De um jeito, terminar um livro honrando a morte é também abrir, né, portas. Agora, de que jeito isso se faz, né? Enfim, fogo é uma palavra que muda também, né? De todos esses jeitos. E isso pode, de algum jeito, pode de vários jeitos conformar as nossas leituras. Eu vou ler um poema também. Bem, mesa de dissecação. Fico olhando a mesa de dissecação com prateleira inferior e recipiente de coleta. Estrutura tubular inox reforçada. O professor de bigode depois dará uma entrevista ao RJTV. Estamos lutando para que o cadáver seja um material didático, como multimídia, data shows, giz. Estranho pensar num corpo como o seu, onde tantas vezes passei os dedos, os lábios, como parafusos de aspirantes à ortopedia. Mas para saber a consistência de um menisco, o aluno precisa ver e apalpar. O mais próximo do vivo ainda é o morto. O nosso paciente é o cadáver. Somente um rapaz de avental e olhos puxados, percebendo talvez a minha aflição, ou vendo nascer da sua fronte coriácea alguma borbulha brilhante, inclina-se para assoprar quase aos meus ouvidos. Vida e morte não se meditam numa mesa de dissecação. Isso da fala de Jambi, que é o final do poema, né? A vida e morte que não se meditam numa mesa de dissecação, que é justamente nesse lugar frio, né? O fogo também aparece aqui como
como uma possibilidade para pensar esse tempo, né? Enfim, vou dar a palavra para o Irá, para ele falar um pouquinho. Acho que a tua poesia, Irá, é também bastante política, né? Então, já tem aí um possível ponto de contato, né, entre a tua poesia e de Marcelo. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Antes de tudo, obrigado. E eu gostei muito do livro. Eu vejo essa força política nos poemas, né? E uma coisa que eu acho muito difícil e muito louvável quando acontece é que se seja tão elegante e bonito sendo político, sabe? Com as palavras. Porque é muito difícil mesmo, né? E é fundamental. É meio aterrorizante a gente ver o nosso tempo, esse tempo entre patético e terrível que a gente está vivendo, presente ao longo de todo o livro, né? Porque, como o Gustavo falou, as coisas estão ali apresentadas numa tensão, né? E sobretudo nessa tensão, nessas tensões. Eu lancei um disco recentemente, inclusive, Staxi, que, coincidentemente, o clipe que eu fiz para uma das músicas termina com... Quer dizer, tem esse cara pegando fogo e a cidade pegando fogo junto dele ao longo E o fogo realmente, como disse Jambi também, realmente aparece como o final e o começo de uma coisa. Assim, taca-se fogo em algo, finda-se com isso e, enfim, podemos o novo. Né? Que é o novo a gente não sabe, o livro também não nos diz, e não tem que dizer. É maravilhoso que não nos diga. E eu tenho ficado muito incomodado nesse último período com todas essas hashtags em favor dos negros e antirracistas, não sei o quê. E aí essa imagem do fogo me vem muito me fazendo pensar nisso, sabe? Eu vejo os corpos negros brigando por vida, né? E dando direito ao inimigo de atear fogo a eles, né? Isso me incomoda muito. Me incomoda muito a inércia, mas também me incomoda muito o tipo de ação que a gente ainda tem em nome de alguma modificação, sabe? A gente não encontrou uma maneira nova. E talvez ir às ruas seja muito século XX, sabe? Não sei que sentido faz mais, ou se faz algum hoje em dia, né? Eu fico pensando em mim, nas ruas, numa manifestação, em nome de um mundo melhor para quem? Para mim, geralmente, não seria, né? Provavelmente não será, né? Porque eu não estou na conta de um mundo melhor, né? Uma bicha da periferia preta do Ceará não está na conta de um mundo melhor, né? Então eu fico pensando, eu botando o meu na reta para melhorar o mundo para outra pessoa que não sou eu. Porque essas hashtags todas, elas ficam o tempo inteiro me lembrando que uma pessoa como eu corre riscos de vida mais facilmente. Então não é lá muito agradável você todo dia estar sendo lembrado disso, né? Porque as hashtags elas servem quase como psicanálise em público, né? Então os brancos legais que estão fazendo psicanálise em público e me lembrando que eu vou morrer, né? Para que eles se sintam legais. Isso me incomoda muito. Eu acho que nessa questão antirracista eu tenho pensado muito mesmo que as minorias raciais, elas têm, e as outras minorias todas, nós temos que tirar férias de pelo menos 100 anos, e os brancos têm que ir para a rua, apanhar do seu Estado, da sua polícia, porque tudo isso, toda essa merda, né, nunca é em meu nome. É sempre em nome dos brancos, os legais ou os fascistas. Né? Então, eu acho que o fogo ele tem que se apresentar de maneira nova também. Não só representar a novidade, sabe? Eu não pretendo ser um agente velho em nome de uma novidade. Para mim isso é impossível, sabe? Ir um preto viado ir para a rua para apanhar da polícia que representa o Estado branco, para mim é um mundo velho. Não me interessa, sabe? Não
Não me interessa de forma alguma, eu quero férias. Eu quero ficar botando hashtag na internet enquanto vocês correm isso. É isso. E, enfim, amei o livro e que o fogo venha, mas que venha o fogo em nome do novo e de forma nova. Né? É isso. Acho realmente, Marcelo, que é você quem tem que, tem que ir para a rua mesmo procurar, tirar as férias dele. Aquela... Concordo. É, mas, enfim, vou passar a voz para a Isabela. Bem-vinda, Isa. Acho que eu e Isa nos falamos recentemente, rapidinho, nos bastidores, né? E nos falamos justamente, ela falou assim, caramba, foi difícil dormir depois porque me dei conta de muita coisa enquanto li, justamente sobre isso que estamos falando agora. Oi, gente. Uirá, fazia tempo que eu queria te conhecer também, foi bom estar aqui com você, te ouvir, não ouvi ainda Gustavo. Jambi é uma pessoa que eu tenho só contatos também en passant, então essas oportunidades são sempre chances da gente se ver um pouco, ainda que mediado por essa tela, essa janela, né? Então, não é bem que eu me dei conta, mas sim, Marcelo, seu livro é um incômodo. Seu livro é um grande incômodo. Incômodo também, obviamente, porque eu também sou uma mulher branca, né? Não sou um homem, sou uma mulher, e aí também existem essas diferenças, mas é um incômodo também nesse sentido, porque eu não acho que é um eu lírico, eu acho que é um homem em público e, como bem disse o Irá, usando de todas as suas ferramentas e seus privilégios para fazer esse exercício que é existencial, profissional, ao mesmo tempo da branquitude, do reconhecimento da sua branquitude em público e poeticamente. Então, acho que isso tem uma coragem de um enfrentamento, porque dizer isso em público não te salva de ser um branco, filho da puta, macho, etc. Né? Isso não te salva, pelo contrário, isso pode também, falar isso em público às vezes te joga nesse lugar, e isso é coragem também. Eu acho que poesia sem coragem não existe, né? Mas sim, ele é uma perturbação nesse sentido, porque eu acho que tem uma honestidade muito grande de um sujeito com o seu lugar de representação identitária, etc., mas muito honestamente se expondo aos conflitos e vivenciando esses conflitos. E aí eu tenho que concordar com o Irá, é muito interessante. Aliás, o seu livro é todo cheio de tensão, né? Igual a Jambê falou, né? Frio e quente, morte e vida, a própria Ju também chamou atenção para isso, mas pensar que tem uma erudição, mas tem um desejo de diálogo também direto, que às vezes, por exemplo, naquele poema que eu adorei, de Mariana, ele é uma espécie de crônica, assim. Como é que alguém consegue fazer poesia colocando dados, por exemplo, entendeu? Então, acho que tem uma tensão ali entre alguém que tem uma erudição, que é um professor de literatura, que é um escritor, mas de alguém também que está na vida, está no botequim pegando o isqueiro encebado, né? Que é uma imagem que também está no livro. Então, eu acho que tem uma honestidade, uma coragem, assim, e um incômodo que o seu livro gera, que eu acho que é o seu próprio incômodo existencial que você conseguiu transmitir para a gente. E também em confronto com essas questões que tiram a gente do nosso lugar estável, branco, da branquitude estabilizada, para uma racialização também da branquitude, né? Que é um processo, por exemplo, que eu também vivo mais fortemente desde 2014, mas que a gente está aí em busca disso, né? Enfim, eu queria chamar a dimensão para uma dimensão do fogo, Marcelo, no seu livro, mas também na sua forma de vida, que eu acho que não está separado das suas opções profissionais, que é o fogo que ergue. É uma dimensão do fogo que é no sentido das suas labaredas, sabe? É o fogo, porque tacar fogo, aquecer, é também fazer alguma coisa acontecer, é também instituir, né? Então, tacar fogo, incendiar, aquecer, acordar algo, é também erguer. Então, eu acho interessante, né, isso que eu peguei aqui do Irá, que é não representar a novidade. Eu também estou muito cansada dessa representatividade que é temática, né, e que não muda a estrutura, porque eu acho que quando se fala assim, né, a questão não representar a novidade, que venha o fogo, mas venha de forma nova, né? Então eu acho que também quando você traz essa sua poesia que transita pelos lugares e reflete, porque eu acho também que tem uma coisa que essa poesia como forma de relação com o mundo, né?
E aí, nesse sentido, é uma pedagogia da revolta, né? Pensando também o seu lado professor, né? Poesia como esse exercício da inconformidade, como esse exercício na direção do outro, do mundo, da compreensão e da transformação do mundo, né? Instituinte. Por isso que eu queria chamar a dimensão produtiva do fogo, e não só destruidora, que é também produtiva se a gente pensar, né? Quando certas estruturas vão cair, né? E eu vou falar disso também por causa da questão das estátuas que estão caindo, o trabalho da Jambi, que é atear fogo, né? As estátuas, ela já estava fazendo isso, né? Antes das estátuas caírem, né? Então, eu acho que tem uma dimensão produtiva aí do fogo, que eu acho que a sua forma de vida, a ocupação de diferentes lugares, né? Um poeta que não se atém a essa produção de linguagem, mas que é professor, que se envolve com a Aldeia Maracanã, que dirige o Coarte. Então, acho que tem também uma reivindicação de um lugar político para o poeta, que é aquela coisa do Walter Benjamin, né? Sai desse lugar de um mecenas intelectual para alguém que tem o autor como produtor, né? Que tem uma ação concreta no mundo e está realmente engajado nisso. E aí eu acho que o livro realmente começa e termina com suicídio, mas é uma ode à vida. Isso eu não tenho dúvida. Assim, é um livro que fala da vida enquanto da morte como parte da vida, mas também da morte como algo que faz da vida mais importante. A finitude da vida a finitude da vida pela morte como potência de vida, e não a consciência da morte como radicalização da existência. Acho que é um pouco isso, né? Porque é como se aquilo vai ter fim, a consciência permanente da morte como potência de vida, que é o oposto do que o Ira trouxe, né? Quando ele fala das hashtags. Porque eu estou falando disso também como mulher branca e eu estou lendo a poesia de um homem branco, né? Então, para mim, essa sua... No teu livro, né, quando a morte aparece, ela é muito mais no sentido de uma apelação para uma radicalização da nossa existência, né? Então é isso, ele termina e começa com essa coisa do suicídio, mas é para mim uma coisa viva, né? Tem essa consciência do limite da poesia, do seu lugar de enunciação, como eu falei, né? Essa erudição, essa tensão entre uma crônica de notícias, às vezes quase jornalística ou descritiva, como, por exemplo, a própria mesa de dissecação, e uma poesia altamente rebuscada e sofisticada, né? Quando, sei lá, em tempos de incêndio, coração é sede, vagalumes são bichos que voam enquanto queimam, né? E, ao mesmo tempo, um antropólogo hipócrita, falangista, professor remediado, índia nós, porra nenhuma, né? Então, eu acho que essa tensão também está no seu trabalho, também em termos de linguagem, né? De uma linguagem erudita e uma linguagem de rua, uma linguagem cronista, né? Me lembrei do Lata Fogo, que é um trabalho do Hélio de Sica, é simplesmente nomear, enquanto Lata Fogo é um sistema de sinalização que era muito comum nas estradas no Brasil, né? De botar fogo em latas e tal. E ele nomeia, mas assim, tem um texto, agora eu nem sei em qual dos livros, sendo aquele livro, primeiro livrão que fizeram dele, que ele fala de uma coisa interessante que eu acho que a sua poesia também faz, que é acender a possibilidade de enxergar o mundo mesmo, né, como obra de arte. Ele falaria, o museu, o mundo, a vida cotidiana, né? Então eu acho que nomear essa lata-fogo para que toda a lata-fogo seja vista como um elemento estético e poético, eu acho que essa poesia também faz um pouco isso com a vida ordinária, sabe? Ou com, por exemplo, o incômodo de um turista que chega em Minas Gerais e não consegue se livrar de toda a estrutura sinistra que está por trás de toda a mineração, de tudo que, historicamente e atualmente, né, está na estrutura da sociedade mineira, né? Enfim, por fim, para terminar, eu acho que a tua poesia também nos coloca, de alguma maneira, em confronto com isso, que é aquela velha pergunta, né? Para que poetas em tempos indigentes? Né? Eu acho que na verdade, a tua poesia, ela fala disso. Ela fala assim, para que poetas? É para isso. Né? É para causar esse incômodo, é para desnaturalizar, né?
E eu fico pensando, outro dia apareceu aquele negócio 71%, os artistas, para 71% das pessoas, os artistas são as pessoas mais dispensáveis. E todo mundo se arvorou a querer defender, não, porque a arte é isso, a arte é fundamental. E aí tinha um argumento que era assim, mas todo mundo está em casa vendo Netflix, assistindo o filme, falando, mas que artista é esse que chega pela Netflix? Como é que esse artista participa da minha vida? É só pelo controle remoto? Como é que a arte, como pedagogia da revolta, pode participar mais da vida de cada pessoa? Não para que todo mundo seja artista, ou para que todos sejamos artistas, uma sociedade de pessoas que tem como instrumento de produção crítica a poesia, quer seja a escrita, o cinema, né? Como é que a poesia é esse instrumento de emancipação? Né? Você e seus companheiros têm todo um trabalho de uma preocupação de compartilhar a ferramenta escrita com pessoas que talvez não tivessem acesso a isso, né? Porque vocês entendem que a ferramenta escrita ela é uma ferramenta que foi historicamente do opressor, mas que se tomada em mãos, ela é uma ferramenta de emancipação. Né? Então eu acho que a tua poesia faz sentido para mim, né? Mesmo num tempo indigente, porque ela é essa produção crítica do modo de vida, sabe? Então, obrigada. Estou incomodada até agora, e foi tudo meio correndo, sai, pega estrada, então eu estou assim, vibrando ainda o incômodo. Enfim, acho que é isso, a gente pode depois ir conversando. Gustavo, contigo. Eu queria voltar ao que eu chamei aqui de culpa, mas que os colegas também problematizaram a partir de outros ângulos, mas a Isabela chamando de incômodo, o Irá também nomeando, acho eu, de modo um pouco mais radical, também como incômodo, né? Um incômodo mais denso, mais profundo. A Jambi também passou por isso. Eu queria voltar a esse ponto, porque, como eu tinha mencionado, a impressão de que a culpa é o elemento fundamental no livro me ficou como saldo da leitura, mas é preciso talvez esclarecer isso para que o termo que é tão carregado de sentido, filosoficamente falando, tão carregado de cristianismo, não soe mal aqui, ou não seja mal compreendido. É evidente que há uma culpa de classe, e é evidente que há uma culpa que aqui pode ser espiada nos termos que os colegas colocaram, a partir, por exemplo, da exposição e do enfrentamento dos privilégios, ou da branquitude, ou da masculinidade. Todos esses aspectos, acho eu, estão colocados no livro também. Em alguns poemas de modo muito direto, em outros poemas atravessado por questões diversas, mas estão lá. Mas o que me interessaria, num primeiro momento, abordar é, primeiro, a culpa de classe, né? A culpa que tem a ver com organização social, do ponto de vista econômico, antes de tudo, mas associado a isso também é uma espécie de culpa geracional, que aí só pode ser lido, essa culpa geracional, é a minha impressão a partir dos poemas, por óbvio, só pode ser entendido, só pode ser lido a partir de um entendimento de que a geração atual, ou seja, nós, com diferenças, com culpas distribuídas de modo desigual, mas bem ou mal, quando falo geração não estou excluindo ninguém, a ideia é que a geração atual fracassou. Vários poemas encenam esse fracasso. Vários poemas parecem abordá-lo, ora de uma perspectiva individual, ora o eu lírico, a voz, o sujeito do poema falando, tentando se colocar como uma das vozes que fracassa. Esse poema que a Ju acabou de ler, Incendiários 2, dedicados ao Wake, um outro poeta, e também professor, e também um agente da cena poética, da cena literária e cultural do Rio de Janeiro, um dos muitos, mas enfim. Esse poema dá margem para compreender, ou para pelo menos colocar de modo visível o problema. Ali, quando passamos de alunos fugitivos a professores mais ou menos exemplares, há a encenação de uma queda. A vivência, ou a sugestão de uma vivência, de que essa passagem do aluno rebelde ao homem estável, ao dono do logos, todo professor, para além da etimologia básica da palavra, é aquele que professa uma verdade, aquele que acredita diante dos outros, dá o seu testemunho, mas todo professor é também dono da palavra, né?
Não à toa, a configuração da sala de aula privilegia a palavra do professor sobre a palavra de todos os outros que estão ouvindo. Essa imagem que encena uma passagem de aluno fugitivo e rebelde para o lugar do professor é vivida no poema como um fracasso. É vivida no poema como uma contradição aberta, irremissível. Ou seja, nos transformamos nisso, é preciso fazer algo a partir daqui, mas essa passagem é em si mesma problemática. Em vários poemas do livro, essa encenação coletiva, que a mim se deixa ler melhor como questão de classe, antes de ser também uma problematização da branquitude, dos privilégios raciais e da masculinidade, ela se deixa ler, do meu ponto de vista, antes e sobretudo como questão de classe, porque há no livro todo um desejo também de deixar o outro falar. Ainda que seja um livro profundamente pessoal, profundamente centrado num eu, numa ficção de eu, numa ficção identitária. Eu gosto de ler poemas sempre lembrando que todo poema é uma peça de ficção. Por mais que uma voz, um eu, se cole a um sujeito, a uma pele, a uma voz, a um privilégio, todos os outros elementos que daí derivam, ainda assim estamos elaborando, pelo menos é o modo como eu gosto de ler, estamos elaborando pensando a partir de uma ficção. A ficção proposta no livro, repetidamente, traz os poemas para perto desse eu, para perto de um indivíduo que se expõe com as suas falências, expõe com o seu desejo, expõe com os seus privilégios. Mas esse indivíduo quer, em vários momentos também, deixar-se porosamente atravessar por vozes alheias. Então, me pego pensando, por exemplo, em alguns poemas como os que vão comentar, trazer documentalmente e comentar os rituais funerários das viúvas. Os rituais de crueldade, os rituais de assassinato, os rituais de submissão, em que se vai comentar um uso específico do fogo, um uso terrível. As mulheres, em determinadas épocas, em determinadas culturas, violentadas pelo fogo. Ou seja, trazidas para junto do cadáver dos seus maridos, que normalmente morriam primeiro porque eram muito mais velhos, e depois arrastadas, suas vidas canceladas, elas se arrastavam por ali. Nesse poema há um desejo de esvaziamento do conflito e digamos, uma tentativa de resolução da culpa por outro lado. A culpa é eu saio de cena, o eu, a voz fundamental sai de cena e se abre para uma objetividade em que outras vozes, documentalmente, há aqui um aproveitamento de pesquisa e documento, vão falar. Nesse mesmo contexto, o poema também alarga a sua perspectiva do ponto de vista da revolta, vou usar aqui a expressão que a Isabela mencionou, a pedagogia da revolta, ela é alargada para além do nosso contexto imediato de fala e de perspectiva, ou seja, saímos do Brasil, saímos da década que acabou de terminar, a terrível década de 10, e vamos ao Vietnã, invadido pelos Estados Unidos, e vamos à colonização brasileira, ao tráfico de escravos africanos para o Brasil. Saímos do contexto imediato da ascensão fascista no Brasil e vamos ao fracasso internacional da esquerda, nos anos 60, na Tchecoslováquia, quando, em mais de um momento, jovens se imolavam como gesto de expressão da sua impotência, mais do que só da sua revolta. A imolação do Ian Palak e depois do outro personagem que é aqui mencionado no poema, que eu não vou saber pronunciar o nome, a imolação desses dois jovens é mais do que simplesmente um chamado à revolta, que não aconteceu, não houve uma rebelião armada ou sequer um conjunto de manifestações pacíficas. Depois que os tanques soviéticos invadiram Praga, tudo acabou. Espero que vocês vão querer ver isso. Tem alguém que saiu correndo aqui para me ver. Desculpem. Dá tchau para os amigos do papai. O Marcelo, a Juliana, a Isabela, a Diambi e o Irá. Essa é a Manuela. Tá, tchau, filha. Tchau, neném. Neném. O neném. Desculpem, interrupções e correrias aqui. Inevitáveis. Mas, enfim, eu queria lembrar o livro, o poema, quando faz esse passeio pelo Vietnã, ou quando faz esse passeio pela União Soviética, ou pela história soviética, Tchecoslováquia ele como parte do bloco da cortina de ferro europeia, ele alarga a sua perspectiva de expiação. Isto é, a culpa se transfere de um único indivíduo, se transfere de uma única época, a nossa, se transfere de uma análise de privilégios e de condições específicas do nosso jogo injusto de forças,
e se expande numa perspectiva mundial, se não só ocidental, talvez mesmo mundial. Estamos aqui espiando a culpa de uma esquerda que nunca soube construir formas de organizações estatais que não derivassem em fascismo. Estamos aqui derivando num modo de organização das relações internacionais que não passasse pela violência, pelo mando e pela guerra, no caso da invasão do Vietnã. Estamos aqui espiando, em alguma medida, a humanidade. Espiando não a humanidade como um todo, esse universalismo que de fundo cristão acho que não atravessa o livro, mas há uma indicação de que essa expiação se volta muito no tempo, atinge várias outras épocas, não só a nossa, e que também atinge vários outros lugares, várias outras questões. Então, eu trago essa nota aqui sobre alguns dos poemas do livro, porque me chamou a atenção esse arranjo. A expiação vai se alargando, vai saindo do eu, de um indivíduo, de uma voz que claramente sabe o seu lugar e os seus privilégios, mas vai se alargando e vai pensando também, em sentido mais amplo, de uma série de fracassos dos quais esse indivíduo e essa voz talvez derivam, talvez o seu fracasso atual não deixe de ser uma conexão, um desdobramento possível, e um gesto de revolta também, de outros fracassos históricos aqui mencionados, ou mencionados em alguns dos poemas. Mas, colocado isso, me chama a atenção também no livro como há não diria um antídoto a essa culpa, mas há um contraponto a essa culpa. E esse contraponto é o endereçamento aos amigos. Sempre que os poemas se endereçam diretamente, e estamos aqui, acho eu, diante de uma poética dos afetos explicitados. Então, é a poética do endereçamento e do diálogo direto. Não há aqui nenhum tipo de romanaclê, ou seja, de senha que é preciso descobrir para entender onde se movimentam esses poemas. Não, o poema vai citar Ítalo, de Blasi, o poema vai citar as Arvos, o poema vai citar Marona, os poemas, não, alguns dos poemas vão citar o próprio Eike, uma certa cena do Rio de Janeiro do presente, que é mencionada mais uma vez como um contraponto e um antídoto. Ali o fracasso parece controlado. Ali o fracasso parece alegria. Ali o fracasso parece fraternidade. Fraternidade, é bom lembrar, não é apenas uma identificação de iguais, é também a formação de uma facção. A palavra fratria, que dá origem à fraternidade, é também uma facção, é também um partido, é também um pequeno grupo de ação, um pequeno grupo organizado em torno de si. Então, toda vez que os poemas do Marcelo, desse livro, se remetem aos amigos, não é à toa que se repete uma mesma expressão, somos meninos românticos, algo da culpa, algo da problematização do lugar de fala, algo da análise dos privilégios arrefece. E há como que uma idealização do coletivo, da vida comunitária, dessa pequena fratria, dessa cena que mistura afeto, poesia, revolta, desejo, política. Então há também contraponto a esse imenso caudal de culpa que atravessa os poemas, que ordena os poemas e que eu acho que é o elemento fundamental do livro. A imagem com que se abre o livro, né, é a imagem de um intelectual vendo, ou no caso, lendo, sobre um operário que, num momento de êxtase ou desespero, tanto faz, mergulha na piscina para se afogar nela. É a imagem, quase uma espécie de alegoria de como o capitalismo funciona. Ele faz o operário produzir uma piscina, ele faz o operário desejar uma piscina e todo o luxo é inerente, mas ele cancela, proíbe, exclui, ao ponto de devorar a vida do sujeito, devorar a vida do produtor, e aí, literalmente, na imagem recolhida na notícia dos anos 70, em torno daquilo que ele não pode ter. Então, o título me parece também um arranjo de culpa. É um intelectual lendo, culpadíssimo da sua posição de intelectual, um operário que talvez trabalhou nessa piscina, se afogar nela. Mas o contraponto, e aí eu queria colocar que essa dinâmica me pareceu importante no livro, o contraponto é a facção, a fratria, é o grupo de amigos, é a pequena comunidade que se forma, não exatamente à margem, mas que se forma dentro do caos e que pode ser uma gota de resistência possível. Não um sentido idealizado da palavra resistência, mas um modo de sobrevida. A resistência como uma forma de inventar um novo modo de habitar o inabitável.
é a impressão que me ficou, que há esse contraponto que não resolve a dialética aberta, conflitante, proliferante do livro, mas que ajusta as questões nesses termos. Vou passar a palavra para a Djambe de novo. Eu tenho pensado muito sobre como a gente consegue se agrupar em torno de determinadas coisas, né? Eu acho que a arte, em geral, é um tipo de coisa que faz as pessoas se agruparem em torno de alguma coisa que elas entendem como arte, né? E isso também é uma situação de exclusão. Quer dizer, a arte também, às vezes, é exclusividade de alguns grupos, em grande parte das vezes. Bem, aí eu penso que isso, de algum jeito, a gente pode usar do livro para discutir, né? E, enfim, além de eu ser artista visual, né, também já trabalhei com educação e enfim, várias situações em que a gente em que a gente costuma se aproximar. Eu sou pesquisadora, né? Eu faço mestrado agora. E aí esses dias eu estava lendo um texto da Maria Beatriz do Nascimento, que é sobre a palavra quilombo. Então, também recomendo todas que tenham uma olhada, porque eu acho que pode ser uma aproximação para a gente entender como a palavra é, né, criadora de comunidades, e ela também é destruidora de comunidades, né? Mas isso me lembrou sobre como as palavras elas mudam no tempo, né? E aí um pouco disso eu também estava me referindo à palavra fogo. E como isso também está presente em alguma medida no livro do Marcelo Reis, né? Que fala em um determinado momento, no poema sobre como ser um bom turista, e aí ele fala: uma mina só conhece a língua dos seus rejeitos, né? Ou seja, uma língua também é todo um sistema de rejeição. Eu não sei se é exatamente isso, mas assim, está se falando também sobre um crime ambiental, né? Também está ali em relação a um poema que veio imediatamente antes, em que ele fala com o Urutau, um líder comunitário da aldeia Maracanã. Então, de algum jeito, eu sinto que isso está também atravessado. Eu vou procurar aqui só para ler esse trecho. Então, é isso, né? Como ser um turista legal? Como ser um turista legal, sem nenhum cinismo, nessa encruzilhada do quadrilátero ferrífero, submerso e bêbado quase, às costas do arraial do Ribeirão do Carmo. Ouve, uma mina só sabe a língua do seu rejeito, 50 bilhões de litros de silêncio e um sopro só na frincha onde irrompe a barragem. Vou passar a fala para o Irá. Muita coisa, já falamos muita coisa aí. Tá. Quero ler um poema chamado Manifesto Fracasso, aos de Alexandria. A esta altura já não esperamos que pegue tão mal o nosso manifesto, gravando esta palavra nas paredes do coração. Nós queremos ser tudo, exceto pais, amigos, irmãos, patrões, quando o que exigimos é um pouco mais de vida. 2 joelhos esfolados e uma bala colada ao resto da língua. Mal sabemos o que teria dito Pasolini aos ragazzi que amou na selva escura antes do crime que apodreceria um pouco mais o sono. Só reivindicamos aqui um segundo da paz impossível daqueles que Madame internou em hospícios entre velhas orelhas de livros cortadas como a aba do tio Van, entre girassóis, camisinhas, latas de cerveja e amigos que ainda mijam na cama e atiram depois os lençóis pela janela. Somos um pouco de todas as crianças selvagens a descobrir o sexo e a dor por uma frincha na parede. Meninos tão românticos quanto ridículos, infantilizados pelo excesso precoce de álcool e outras drogas mais ou menos letais. Somos crianças contra a bovina divisão das carnes, outra aposta perdida na nossa própria indecente miséria, na nossa indecente alegria, a força leve, lírica e puta do nosso pubis contra os tanques de guerra do amor. Esquecidos por instantes de que tudo tem sido família, sufrágio, religião, moeda de troca. Exigimos como meninos que somos fodas menos burocráticas, suicídios mais longos, para todos os que demoram em nascer.
A esta altura já não esperamos que pegue tão mal o nosso manifesto fracasso, a não ser aos que esperam não ser assim violáveis, frágeis, indeléveis, flores ou cogumelos, comestíveis, alucinógenos. Lindo esse poema. E você, Isa? Liga o microfone dela, Marcelo. Agora eu falo como, né? Essa leitura, esse poema é lindo mesmo. Esse poema é lindo. Gustavo, você é o especialista aqui dessa mesa, né? E eu sou poucas vezes, quando me chamam para alguma coisa, eu não sou a especialista. Estou tão confortável com esse lugar só de leitora que eu queria te dizer uma coisa. Eu acho, sim, que a culpa subjaz ao livro. Acho que você tem toda a razão e a construção que você fez é linda. Mas eu acho que com culpa não se faz porra nenhuma, não se faz livro. Eu enxergo e eu acho que eu fui afetada também por esse signo da culpa, mas o que eu acho assim que tem de honesto muito forte, por isso que eu acho que não é a culpa que faz o livro, é que eu também não acho que tem um sujeito acabado plenamente consciente. Eu vejo o Marcelo como um escritor vacilando diante dos nossos olhos em relação ao seu próprio lugar de enunciação. Isso é o que eu acho que me toca, muito mais do que uma identificação com essa culpa, até porque eu também não estou fazendo nada do que eu estou fazendo com a culpa. Quanto mais eu me livro da culpa, mais essa dinâmica entre... Porque eu acho que é a ação que é o antídoto dessa culpa paralisante. E talvez, se existe um perigo em devotar à arte um espaço protegido, e aí os meus companheiros, né, esse espaço fraternal que com certeza todos nós precisamos e construímos para a gente, buscamos, não pode ser um lugar que nos suspende do tecido das coisas, né? Então, assim, é muito perigoso pensar na arte ou no grupo coletivo, na comunidade de poetas, como um lugar onde um refúgio para todas as demandas de produtividade ou para o nosso fracasso. Ali a gente funciona bem. Eu quero ver, como eu vi, por exemplo, na Oficina Experimental de Poesia, esse grupo ser uma célula para o coletivo. Né? Esse grupo não, de novo, nos proteger do que somos e da contradição. Então, assim, eu acho que tem... Você falou, Gustavo, eu estou discutindo com você porque é um discurso tão bem construído, né? E que me diz respeito também, porque esse livro me causou um grande incômodo. Mas você falou de uma contradição aberta, eu acho que é isso que a gente vê nesse livro. Eu não vejo um sujeito claramente consciente dos seus privilégios, não vejo um sujeito anunciador, mas tomando consciência deles e sofrendo em público, né? Essa é a sensação que eu tenho. Porque eu acho que se fosse um livro feito pela culpa, era um livro ruim. É isso que eu acho. Eu acho que a culpa, ela não é ela em si. Então, assim, o que eu vejo é talvez alguém um centímetro depois da culpa, capaz de se enunciar apesar da culpa. E abrindo publicamente essas contradições. Você falou isso lindo, é uma contradição aberta, é um sujeito em contradição aberta, né? E também não vejo a culpa de classe separada da culpa racial e geracional, né? Fica muito claro para mim, mas em muitos momentos aparece um escritor, um intelectual não idealizado, um intelectual que também tem que penar para pagar as contas, um intelectual que sofre, um intelectual que também tem suas questões, né? Então, assim, tem uma grande contradição em aberto. Eu não vejo um sujeito claramente consciente jogando, assim. E também não acho que isso vai salvar, como eu falei, de tudo que pode ter de negativo num lugar de enunciação como esse. Né? Mas eu vejo, assim, um centímetro após a culpa, no sentido de que tem uma coragem que é uma produção a partir, além, ou apesar, ou no momento em que a culpa cessa, porque aí você está, de fato, encarando a questão. Né? Eu acho que se envolver com a Aldeia Maracanã, né? Esse poema é bem lindo, né? Tem a ver com isso. Né? Eu posso falar do índio, posso representar o índio, mas eu posso também me colocar ao lado, como o Jambe falou. Né? Eu acho que a possibilidade de brancos e negros, ou brancos e não brancos,
atuarem, não só na luta lado a lado, mas atuarem dentro dos seus campos de produção intelectual, etc., lado a lado, eu acho que é a grande perspectiva, né? Atuarem lado a lado, igualmente, né? Ocupando os mesmos espaços. E essa possibilidade, esse sujeito poético que se enuncia, ele está em franca contradição com isso, né? Com esse lugar que foi dado, mas que também foi conquistado, que foi batalhado, enfim. Essa condição da branquitude, ela também não está só estabilizada, ela também tem as suas contradições, que são de classe, que são geracionais, que são raciais, etc. Até nos poemas desses lindos todos que são o bando, né, do Marcelo, alguns que eu conheço pessoalmente. Esse bando também está em contradição, também está em franca contradição, né? Esse bando também, eu não sei se esse bando consegue se reunir algum dia sem problematizar o seu lugar de enunciação, né? Então, quando você foi falando, assim, eu pensei, pô, será que é isso que me perturba? Porque eu colo nessa culpa, mas não, eu acho que eu colo justamente nessa capacidade de agir apesar da culpa ou de 1 centímetro depois que a culpa foi problematizada, né? Falando um pouco sobre o livro, eu fiquei muito impressionado com como o tempo presente está ali, sabe? Expressado ali o tempo todo, ao longo de todos os poemas. Isso me interessa muito no livro, porque eu acho que é fundamental, né? E me parece que a maioria de nós faz isso na vida prática, né? Mas muito dificilmente no discurso artístico, estético, né? Pensar o estado presente das coisas, né? Que tudo tem estado tão estranhamente perigoso, dizer algo é extremamente perigoso, pensar algo, a gente está nesse momento de sei lá, acho que está todo mundo meio perdido, meio louco. Trancado em casa, quem não fica louco não está vivo. E é muito interessante ver eu achei interessante quando eu li, né? Porque me pareceu tão presente como se estivesse sendo escrito agora, sabe? Eu gosto muito quando esse milagre acontece na arte, que a gente vai escrevendo, fazendo uma coisa, e no final dessa coisa, o que está sendo dito ali, seja no cinema, na literatura, ou o que for, o que tá sendo dito ali está acontecendo no mundo, né? É uma sorte para o livro, por exemplo, né? Porque as coisas poderiam ter mudado já, do momento que ele passou a ser escrito até o momento que ele foi publicado, as coisas poderiam ter mudado drasticamente, né? Eu acho que acontece bastante. Eu fico muito curioso com o que vai acontecer com a gente, e eu estou pensando isso a partir do livro, né? Assim, o que diabos virá a ser o livro? O que diabos virá a ser nossas vidas daqui a um ano? O que diabos virão a ser essas indagações que o livro apresenta tão bem daqui a um ano, né? Enfim, é isso. Eu acho que eu só queria elogiar o livro, falar o que eu achei muito bonito mesmo. Parabéns. Gente, eu vou ler então o poema Como Ser um Turista Legal. Pode ser? Claro. Como ser um turista legal, sem nenhum cinismo, nessa encruzilhada do quadrilátero ferrífero, submerso e bêbado quase às costas do arraial do Ribeirão do Carmo. Cruel tentar um texto assim tão perto de Itabira. Ouve, uma mina só sabe a língua dos seus rejeitos. 50 bilhões de litros de silêncio e um sopro só na frincha onde irrompe a barragem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, alguém entre os cadáveres, sacudindo um turíbulo, tateia neste cemitério o símio entre a terra arrasada e uma igreja barroca. Não há sangue não coagulado entre velhas bandeiras paulistas e os novos pássaros de pés emplumados. Vale Samarco, BHP, Billiton.
frutos sempre tão estranhos desta ópera bufa, os retintos magros e nanicos, como as bananas verdes das repúblicas do norte, eram também castratos do grotesco teatro tropical. Suas uvas vinham detonadas dentro dos bagos para que não crescessem, não amassem, para que não cantassem, mas cantavam até não mais poder. O porta-voz da Brazuca Strange Fruit Company, Fábio Schwartzman, em evento do Branco Credit Suisse, garantiu que o ambiente e as famílias afetadas pela tragédia vão ficar melhores do que antes do desastre. Que bom, dormiremos sem Rivotril esta noite, senhor presidente. Podemos até encomendar uns risoles na padoca e levar para o próximo encontro em Davos os 1.216 abrigados, os 1.500 hectares de vegetação destruídos, as 39 cidades pintadas da mesma cor, as 80 espécies de peixes exclusivas da Baía do Rio Doce, os 1.249 pescadores cadastrados na área devastada, os 80 quilômetros de lama no mar do litoral de Linhares e, claro, os 19 mortos que certamente ficarão melhor do que antes do desastre. Que inferno! Só queríamos visitar cidades tombadas pela Unesco, colocar os pés de molho, transar de leve, depois caminhar pelos simpáticos bistrôs da Estrada Real e lamber os beiços de goiabada, queijo curado e doce de leite. Bem, é isso. Vou parar por aqui para as pessoas que estão nos escutando, elas terminarem de ler em casa. Mas eu fiquei bastante impactado com esse poema, Marcelo. Obrigada. Marcelo, confesso que estou sentindo falta da tua voz um pouquinho. O que eu posso fazer também é ler e depois Eu editar. Perto da Morte. Perto Queria da te morte? ouvir lendo Perto da Morte. Tá bem. Página 97. O Perto da Morte está perto da morte do livro também, né? Ficou o penúltimo poema. Aqui. Estar perto da morte pelo simples prazer de ver o sol de frente. Estar perto da morte como um espelho que encontrasse um rato. Um homem encontra uma farmácia. Estar perto, bem perto da morte, e o coração falhasse como falha uma máquina de costura, cuja agulha parece frágil demais para a crueza do tecido. Ou, se quisermos falar de sexo, estar perto de uma mulher no ápice de si mesma, como outras águas que caem do alto, é uma vertigem. Estamos bem perto da morte, mas as primeiras patadas no externo são a única razão possível pela qual um braço não é apenas um membro e nos abraçamos. Sujos e alegres após a inundação, disse Marona. E na verdade não, estar perto da morte é estar ainda mais perto, sem saber talvez o quanto foram precisos os vícios, a sujeira, o tédio, a mediocridade, a imoralidade, em suma, as paixões. Para estar perto da morte não basta entupir-se de gordura e televisão, é preciso mergulhar as mãos nos órgãos, como se morre ao entrar nu num salmo de Herberto Helder, encher a cara com cantis encontrados por acaso ao fim da guerra. Um crime isso de vivermos entre telas de dispositivos, enquanto há lá fora uns arvos de coisas para fazer, nem que seja cuspir para cima para fabricar um arco-íris individual, ou mijar andando para ver a lua numa posição obscena, nem magra, nem gorda, abrindo-se. Apenas estar perto da morte, com a calma de um monge bêbado, pois apenas porque morremos a beleza, disse Ítalo, com seu desespero quase sempre sereno, mas nunca resignado, de quem caminha dentro da própria delícia infernal. Há um mundo de coisas para negar, enquanto soubermos o precipício próximo, os tremores de quem se atira de cabeça num bar, num submundo qualquer, com uma garrafa de vodka na mão, essa novela russa de outro século, pois somos meninos românticos e, mesmo fora de moda, sabemos-nos perto, bem perto da morte. Maravilha. Acho que terminamos
deixando muitas discussões em aberto, né? Que bom. Fomos felizes, então, na proposta. Acho que é isso que o livro propõe também. Eu fiquei muito feliz, Marcelo, acho que já te disse isso pessoalmente, né, no privado, mas digo agora um pouco, apesar de dentro de casa, de forma mais pública, fiquei muito feliz de ter publicado o livro, muito grata por você ter topado publicar com a gente. E deixo o aviso aqui que o livro está à venda no leiagarupa.com. A capa dele é uma capa serigráfica, então, assim, essa tiragem é uma tiragem exclusiva, porque depois de esgotada nós não vamos reimprimir com capa serigráfica. E é isso, ele foi coeditado com o Eduardo Coelho, né? Eu e Eduardo trabalhamos juntos nesse livro, e é ele quem assina o pós-fácil. É isso, eu agradeço muito a todos pela presença. Para mim, assim, foi muito valiosa essa conversa e eu quero agradecer muito porque vocês também me trouxeram coisas sobre o livro que eu não veria sozinho. E acho que a função da crítica é essa, né? Não é ficar ali só amaciando os lugares que o autor acha que ele conseguiu chegar. Ir para além e transbordar esses lugares comuns é importante para a gente conseguir avançar como pensamento, porque a poesia não pode ser um gesto narcísico mesmo, acho que vocês deixaram isso bem claro aqui nas falas de todos vocês, né? Eu acho que existe um certo ódio à poesia. Na poesia é preciso que haja, né? Não é necessariamente esse suicídio não é necessariamente um suicídio material do meu corpo, não é uma autoimolação do autor, assim, fisicamente, mas é, de algum modo, sim, um gesto de recusa à poesia que faz com que ela possa existir de fato. Enfim, era isso. Quero muito, de novo, agradecer vocês. Espero que a gente esteja junto em breve e espero muito que a gente possa fazer um brinde. Oxalá, fazemos votos. Breve. Sim. Valeu. Beijão, tchau, gente. Até a próxima. Até. Valeu.